Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 12 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Vamos pular para o versículo 3. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és o Deus da minha vista. Em outras traduções, Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laroi, que está entre Gades e Berede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Sarai, que posteriormente Deus mudou o seu nome para Sara, tirou o I, assim como mudou o nome de Abraão para Abraão, porque Deus, quando tem um encontro conosco, Ele muda a nossa identidade. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele começa a refazer a nossa vida, muda o nosso histórico, muda a nossa vida, muda o nosso nome. Literalmente falando, nós, no dia de hoje, podemos permanecer com o mesmo nome carnalmente, mas espiritualmente. Deus muda a nossa identidade, porque nós nos tornamos cidadãos dos céus. O nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui de passagem. Por isso é que na palavra que nós lemos, você ouviu Sarai e ouviu Abraão com um A e não Abraão. Porque Deus, Ele mudou os seus nomes posteriormente. Então o que acontece? Todos nós sabemos que Sara era estéril, mas Deus havia feito uma promessa que lhe daria um filho, porque Ele pediu a Deus. Ele questionou a Deus se Ele não teria herdeiros. Porque é assim que deve ser. Quando nós desejamos alguma coisa, devemos clamar a Deus, devemos orar a Deus. E Ele atende o nosso clamor e a nossa oração. Apesar de Deus fazer uma promessa a Abraão, acontece que as promessas de Deus, muitas das vezes, aos nossos olhos, elas demoram. Demoram a se cumprir. E nós, impacientes que somos, tentamos dar o nosso jeito. Tentamos resolver, amenizar as coisas. Sara teve uma ideia que não foi uma boa ideia, mas teve. Falou com seu marido para ele se envolver com a escrava egípcia, para ela conceber e ter um filho. Já que Deus não me dá um filho, então engravida minha serva, minha trabalhadora, minha escrava. Foram as palavras dela: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra então a minha serva, arrimando para que nós tenhamos filhos dela. E Abraão ouviu a voz da sua esposa, mas acontece que nós muitas das vezes falamos sem pensar. Não medimos as palavras e muito menos as consequências das nossas palavras. Depois do acontecido é que nós percebemos. Acontece que depois da escrava ficar grávida, a palavra do Senhor diz que o seu marido ficou diferente. Começou a desprezá-la e ela com raiva expulsou.
a esposa, a escrava grávida de casa. E na passagem que começamos a ler, diz que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Refere-se a Agar, a escrava egípcia. Deus enviou o seu anjo para amparar, porque ela carregava no seu ventre a semente do seu servo Abraão. Saiba que o nosso Deus é um Deus da aliança, é um Deus de promessas. Deus tinha feito uma aliança com seu servo, então ele fez questão de proteger a semente do seu servo Abraão. O anjo foi ter com ela e perguntou-lhe: de onde vens e para onde vais? E ela explicou que vinha fugida da face da sua senhora. E depois nós pulamos para o versículo 3, que ela chamou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que me vê, ou Deus da minha vista. Ela entendeu que era Deus que havia aparecido para trazer o livramento, para trazer socorro. Laroi é o Deus que nos vê no momento da angústia. É o Deus que nos vê quando ninguém mais nos vê. O Deus que nos vê no deserto. O Deus que nos vê nas horas mais escuras. O Deus que vem para nos livrar, para nos salvar. Estamos a falar de um momento específico. Um momento que você está no deserto. Um momento que você está na aflição. Que você se encontra sozinho, desamparado. Com certeza que ela nunca imaginou que Deus fosse lhe encontrar. Primeiro é que ela era escrava. Segundo, não era israelita, era egípcia. Não acreditava, não cultuava o Deus de Israel. Mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e com tudo aquilo que ele promete. Havia uma semente no seu ventre que fez Deus se mover. Hoje, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele ouve as nossas orações. O Deus que nos vê no oculto, o Deus que nos vê no secreto também vai nos visitar. Eu não sei em que poço, em que deserto, em que circunstância você se encontra, que parece que todo mundo te abandonou, inclusive o próprio Deus, que Deus não te ouve, que Deus não te atende. Podemos imaginar o sentimento de desamparo que essa mulher sentiu. Ela sentiu-se usada, porque não foi ela que deu a ideia de ser barriga de aluguel de Sara. Foi ela mesma, que teve a ideia, ela mesma a expulsou de casa. Imagina como é que ela se sentiu. Estando grávida, desamparada, no deserto, mas Deus estava lá. Ninguém conseguia lhe observar, ninguém conseguia lhe ver, mas Deus, ele viu. Por isso é que ela disse: tu és o Deus que me vê, o Deus da minha vista. Não olhei eu também para aquele que me vê? Ou seja, eu vi a Deus. Eu olhei para aquele que me observa, para aquele que me vê. O nosso Deus, ele nos sonda. O nosso Deus, ele nos conhece. O nosso Deus caminha conosco. O nosso Deus nos ajuda. Deus vai te visitar nessa humilhação. Deus vai te visitar nessa vergonha. Deus, ele vai te visitar nesse fracasso. O Elroi. Deus que nos vê sempre estará do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que não tenhamos ajuda
alguma? Sim, porque muitos de nós temos a graça de ter ajuda, mas outros estão completamente solitários, só eles e Deus, assim como Agar. Mas acontece que o nosso Deus, ele vale mais do que milhares. Ainda que seja só você e Deus, Deus, ele vai fazer. Porque muitas das vezes, muita gente até atrapalha. Cada um dá uma opinião, cada um dá uma direção. Não, e agora vamos fazer isso e depois vamos fazer aquilo. Não, agora usa essa estratégia e você fica sem saber o que fazer. E o mais importante de tudo, você acaba por não cumprir o direcionamento de Deus. Na verdade, a maior parte das batalhas são solitárias. Coisas que ninguém imagina, que você vive até dentro da tua casa, muitos não conhecem a realidade de determinadas coisas. Porque você não pode falar muitas das vezes, mas Deus, ele sabe, Deus, ele te vê. Há coisas que são tão constrangedoras que temos receio de verbalizar, de falar para alguém. Porque aí arranjaríamos um outro problema, iríamos expor a nossa vida. Mas o nosso Deus, ele é totalmente fiel. O nosso Deus é totalmente digno. O nosso Deus é um Deus que cuida. É um Deus que ama. É um Deus que nos restaura, que nos lava com seu sangue, que remove as nossas iniquidades e nos torna brancos, alvos como a neve. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Ó Deus, porque tu és maravilhoso. Ó Deus, porque tu és santo, porque não há outro Deus além de ti. Arriba, Pai, nós não temos outro bem. Só tu és Deus nas nossas vidas. Só tu és Deus digno. Arriba de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Ó Deus, nós te rendemos honras, glórias e louvores. A honra, a glória, a força e o louvor. Arriba, Deus, sejam dadas somente a ti, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Pai, cremos nas tuas promessas, ó Deus, e cremos na tua fidelidade, no poderoso nome de Jesus. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Arriba, Deus, porque reconhecemos que temos falhado. Ó Deus, nós não temos como mentir, porque o Senhor conhece os nossos corações. Ó Deus, nada está oculto diante dos teus olhos. Arriba, Deus, o Senhor conhece e sabe todas as coisas. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Arriba, Pai. Hoje nós clamamos, ó Deus, arriba você conosco. Ó Deus, na nossa solidão, no nosso deserto. Arriba, Deus, no nosso sofrimento que ninguém vê. Arriba, Deus, no oculto, no leito da nossa cama. Ó Deus, só o Senhor sabe o que nós temos vivido, o que nós temos passado. Ó Deus, as lágrimas que nós temos derramado. Arriba, Deus, a angústia que está nos nossos corações. A tristeza, ó Deus. Arriba, Deus, nós clamamos. Ó Deus, assim conforme o Senhor se compadeceu com Agar. Arriba, Deus, compadeça-se também pelas nossas vidas. Ó Deus, se compadeça pelas nossas almas. Pai, porque nós não temos auxílio. Arriba, Deus, tu és o único auxílio. Deus, tu és o único rima que se importa, Deus, verdadeiramente conosco. Ó Deus, a tua palavra diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, Senhor, todavia não me esquecerei. Arriba, Deus, o teu amor por nós é incondicional. Então, ó Deus, arriba, olha para nós nessa noite
E remova, Deus, a nossa vergonha. Remova, Deus, o nosso opróbrio. Arriba, Deus, olha para aqueles que são humilhados. Olha, Deus, para aqueles que são subjugados. Arriba, Deus, subestimados, pisados. Ó Deus, tratados como escravos, muitas das vezes dentro da sua própria casa. Arriba, Deus, os visita com a tua graça. Os visita, Deus, com a tua santa e bendita misericórdia. Arriba, Deus, todos aqueles que sofrem injustiça. Ó Deus, os injustiçados, desamparados. Arriba, Deus, os órfãos e as viúvas. Deus, a tua palavra diz que o Senhor arriba é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus, o Senhor é por aqueles que não têm ninguém. O Senhor é por aqueles que não têm auxílio. Arriba, Deus, o Senhor é por aqueles arriba que andam errantes e solitários. Ó Deus, o Senhor ama. Arriba, Deus, aquele que não é amado por ninguém. Deus, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário por todas as almas. Arrimande que rebo, Pai. Só o Senhor pode fazer infinitamente mais, ó Deus, do que nós pensamos e imaginamos, porque o homem é falho. Deus, muitos encontram-se, arriba, Deus, em situações tão delicadas, assim como Agar, grávida, escrava, arriba, Deus, no deserto, sozinha, abandonada. O Senhor lembrou da aliança com seu servo Abraão. Arriba, Deus, o Senhor enviou o seu anjo. Ó Deus, nós também temos uma aliança com teu Filho amado, Jesus Cristo. Arriba, Deus, e o Senhor prometeu que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Arriba, Deus, atenda o nosso clamor. Atenda, Deus, a nossa oração. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, não nos deixes submergir nas águas. Deus, não nos deixes desamparados. Arriba, Deus, não nos deixes arrimande que arrebou sozinhos. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é socorro presente na angústia. Arriba, Deus, o salmista testemunhou. Arriba, que clamou a Deus na sua angústia. E Deus ouviu o seu clamor, a sua oração. Deus, nós cremos que tu continuas sendo o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Davi. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus dos apóstolos. Arriba, Deus de milagres, prodígios e maravilhas. Esse Deus que nós clamamos, que nós buscamos. O Deus que nos vê quando ninguém mais nos vê. O Deus que conhece as profundezas da nossa alma. Arriba, Deus que conhece as nossas fraquezas e ainda assim nos ama. Arriba, Pai, mesmo com os nossos defeitos. Ó Deus, e as nossas debilidades. Arriba, o Senhor está do nosso lado. Pai, olha para nós nessa noite e muda, Deus, a nossa história. Arriba, Deus, entra com cura. Entra, Deus, com libertação, com restauração. Entra, Deus, com provisão. Arriba, Deus, remova a vergonha. Remova, Deus, o opróbrio. Faça, Deus, a justiça. Ó Deus, aquele que é caluniado, perseguido, invejado. Arriba, Deus, está a ser apedrejado injustamente. Ó Deus, julga a sua causa. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Pai, ser conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que tudo quanto o inimigo preparou, projetou, arquitetou contra nós e a nossa casa, Pai, para essa noite que não venha prosperar. Mas conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.